Opa, e aí? Vamos começar agora mais uma resolução, tá bom? Agora a questão 30. Assinale a opção que apresenta o valor da taxa de juros anual de um investimento financeiro que demora exatamente 3 anos para triplicar o montante inicial investido e tem uma taxa de juros anual constante, tá? É uma questão de juros compostos, tá bom? Eu já percebo aqui, somente pela estrutura mesmo das alternativas, né, que você vai precisar fazer uma manipulação algébrica em cima da fórmula dos juros compostos, tá bom? E qual é a fórmula dos juros compostos? Essa aqui, ó. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa em questão. Tudo isso aqui é elevado a um determinado período, a um determinado tempo, tá? Certo? Quais foram os valores que ele me deu aqui? Aí é que tá, ele não me deu tantos valores, né? Ele me deu ali somente o tempo e me deu também que o capital vai ser triplicado. Não parece, mas já é tudo o que eu preciso para saber a taxa de juros, tá bom? Por quê? Vamos lá, olha aqui para a fórmula. Eu tenho ali que montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quando você troca aqui montante pelo que ele é, o que ele é? A questão me disse que o capital foi triplicado. O que significa o capital ser triplicado? Significa que eu vou pegar o valor inicial e eu vou multiplicar por 3, você concorda comigo? Então eu posso muito bem chamar capital, de capital não, chamar montante final, né, de 3 vezes capital, concorda? 3 vezes capital vai ser justamente o capital triplicado. Sendo assim, eu vou trocar aqui o montante, tá? Aliás, eu vou até deixar aqui o montante na fórmula, tá bom? Vou reescrever a fórmula, deixar ela aqui. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. É bom que ficou mais bonitinha, né? Em que eu tenho que o montante é 3 vezes o capital. Isso aqui continua sendo igual a capital vezes 1 mais a taxa, só que é elevado a quê? É elevado a 3. Por que é elevado a 3? Porque esses 3 vezes o capital, ou seja, esse capital sendo triplicado, ele demorou exatamente 3 anos para ele ser triplicado. Então, no lugar do tempo, eu vou colocar aqui o 3, representando 3 anos, tá bom? E vamos lá. Agora, isso aqui é uma pura manipulação algébrica, tá bom? Tá vendo esse capital que está sendo multiplicado aqui? Eu posso muito bem mandar ele para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, tá? Mas eu posso muito bem simplesmente cortar esse capital com esse capital. Por quê? Porque eu vou ficar ali, né, com 3C dividido por C, e quando eu tenho uma coisa dividida pela outra, elas são iguais, eu posso muito bem cortar essas duas, tá bom? No final eu vou ficar ali com 3, que é igual a 1 mais I, só que isso tudo aqui é elevado a 3, tá bom? Como é que a gente vai fazer para tirar esse expoente 3 aí? Só tem uma forma. Qual é o oposto da potenciação? O oposto da potenciação é a radiciação, tá bom? É a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz elevada à quarta. Então, se eu tenho a seguinte estrutura, presta atenção, 3 é igual a 1 mais i, e esse 1 mais i todo está elevado à terceira, né, potência, eu tenho que colocar de um lado uma raiz cúbica e eu tenho que colocar do outro lado uma raiz cúbica também. Posso fazer isso? Claro que posso. Em uma equação, eu posso fazer a mesma coisa dos dois lados, tá bom? Por que isso? Porque essa potência 3, ela vai cortar com essa raiz cúbica, tá bom? A potência ao cubo corta com a raiz cúbica. A potência ao quadrado corta com a raiz quadrada, tá? Vou ficar então com uma raiz cúbica de três, que é igual a 1 mais i. Vou reorganizar isso aqui, tá? De forma a colocar o i desse lado e mandar esse 1 que estava somando, esse 1 que estava positivo, para o outro lado negativo. Vou ficar então com raiz cúbica de 3 menos 1. Essa daqui é a minha resposta. Quer ver só isso? Só isso. Essa daqui já é a minha resposta. Tem alguma alternativa com isso aqui? Bom, perceba que as alternativas elas estão em uma estrutura um pouco diferente do que a gente achou, tá?
Mas vamos lá. Por que isso? Tá? Porque essa taxa aqui, se fosse o caso, né, de eu de fato resolvê-la, eu encontraria um valor decimal, tá? Porque olha para a fórmula aqui dos juros compostos. Eu tenho um montante, que é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa. Esse 1 mais a taxa, foca só nele agora. Foca só no 1 mais a taxa. O que é essa taxa aqui? Essa taxa é a taxa de aumento ou a taxa de desconto, tá? Então, como eu represento, por exemplo, 10% em decimal, 10% em decimal vai ser representado por 0,1 ou 0,10, dá no mesmo, tá? Então, se eu colocar ali que eu vou ter um determinado investimento que tem como taxa 10% ao ano, sei lá, tá? Então, eu vou ficar ali com 1 mais 0,1, porque é a representação decimal, a gente coloca em decimal ali na fórmula, tá? E vai ficar justamente 1,1. Esse 1,1 vai ser o fator de aumento do capital, tá? 1,1 é o fator de aumento. Aumento em quantos por cento? Aumento em 10%. Seria a mesma coisa se fosse 20%. E 20% seria quanto? Seria 1 mais 0,2. E 30% seria 1 mais 0,3. Agora deixa eu te perguntar, e se fosse um aumento de 5%? 5% seria 1 mais 0,5. Você concorda comigo? Espero que você não tenha concordado, porque está completamente errado, tá bom? Quando a gente tem ali um aumento de 1 mais, colocar 5%, tá? O que é 5%? 5%. 5% nada mais é do que 5 dividido por 100. E o que é o 5 dividido por 100? Vamos dividir o 5 por 100? Se você dividir o 5 por 100, você vai ter um 0,05. 0,05 representa 5%, tá bom? Então, eu tinha falado que daria 1,5, né? 1 mais 0,5. Tá errado. Vai dar 1 mais 0,05, que na verdade vai ser 1,05 a resposta, o fator de aumento, tá bom? Em cima disso, a gente vai trabalhar o seguinte. Na resposta que a gente encontrou agora, né, a gente tem aqui raiz cúbica de 3 menos 1, essa resposta viria em decimal. Só que a questão, ela não quer em decimal, a questão ela quer em porcento. Como é que a gente faz para passar, por exemplo, ali, né? Você lembra que eu fiz o 5 dividido por 100, que deu 0,05. E se eu quisesse passar o 0,05 para a porcentagem, para 5%, eu não teria que multiplicar por 100? Se eu quisesse passar o 0,10, 0,1 para porcento, eu não teria que multiplicar por 100? Multiplica por 100. Multiplicando por 100 aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente 10%. Não é verdade? Eu não vou alterar o valor, eu só vou alterar a estrutura. Sendo assim, eu vou reescrever essa resposta aqui. Cadê a resposta? Está aqui em cima. Vou reescrever aqui que a taxa, então, vai ser igual a alguma coisa que eu vou multiplicar por 100. Vou multiplicar essa coisa por 100, mas que coisa é essa? Vou colocar entre parênteses, tá bom? Porque foi a taxa que eu encontrei. E no caso vai ser a raiz cúbica de 3 menos 1. Isso aqui sim agora já está no formato por cento, tá bom? Sendo assim, a gente encontra como gabarito, né, a resposta certa, a letra A. I é igual a 100 vezes raiz cúbica de 3 menos 1%. Tá bom? É isso aí. No final a gente percebe que, né, demanda um pouco ali de habilidades algébricas, um pouco de pensamento mais abstrato, enfim. Mas no final a questão sai, tá bom? Espero que tenham gostado e é isso. Valeu, bons estudos!